Bom dia, pessoal. Quase meu dia, né? Bom dia a todos. Eu gostaria de gravar aqui esse vídeo. Na verdade, eu queria fazer transmissão ao vivo, mas não sei porquê. Dizendo que eu não posso fazer transmissão ao vivo através do dispositivo móvel. Mas, enfim. O que eu quero falar para vocês aqui neste meu canal do Aguçando Sentidos é sobre nosso proceder assim diante da vida, assim, diante de fatos que nos sucedem, que nos acontecem, né? De coisas que acontecem em nossas vidas e que a gente acaba acumulando muito entulho na nossa memória, muito entulho no nosso cérebro, muito entulho nas nossas emoções, sentimentos, né? Pensamentos, que a gente precisa tirar isso das gavetas velhas da nossa memória. Coisas que não nos adiantam, que infelizmente muitas vezes nos atrapalham e muito. Então a gente precisa entender que cada coisa, cada momento, cada situação, ela tem uma razão de ser e um porquê, né? Mas que a gente precisa trabalhar essas emoções no sentido de tirar daquilo que a gente vive, vivencia, o melhor. E aquilo que não presta, a gente joga fora, como um entulho, como um lixo que não nos vai servir. Então a gente precisa se desapegar, se apartar disso, tirar isso de nós, porque conforme nós formos tirando esse lixo de nós, a gente vai ficar melhor, a gente vai se sentir melhor, mais leve, mais tranquilo, vai dormir melhor, vai comer melhor, vai viver melhor, vai estar melhor, né? A gente vai estar em paz conosco e com aqueles que nos rodeiam. Então, é isso aí, a gente precisa refletir, né? A gente precisa prestar atenção nas nossas ações, observar o nosso comportamento, como é que a gente se direciona às outras pessoas, como é que a gente trata nós mesmos, né? Como é que a gente trata aqueles que estão mais próximos de nós. E agora, neste momento que a gente vive essa pandemia, que a gente acaba tendo que se isolar e ficar mais próximo um dos outros, aqueles que convivem conosco diariamente no lar. As pessoas têm que ir menos para a rua para entrar em contato com menos pessoas, então evitar as aglomerações. Então, a gente, dentro de casa, nesse espaço menor, que a gente está ali convivendo mais presente, né, com as pessoas que outrora a gente estava bem mais afastado, né, porque devido à correria do dia a dia. Então, tem um lado bom, que é de a gente observar e a gente voltar a algumas atividades que a gente não fazia mais por causa do tempo, da questão do tempo. Então, a gente tem esse tempo, então a gente deve aproveitar da melhor forma possível para viver melhores experiências com essas pessoas, né, que estão ao nosso redor. Por outro lado, tem a parte ruim, que muitas vezes a gente acaba se estressando, se aborrecendo, porque tá ali, né, todo dia, 24 horas, dia após dia, e com esse processo no mundo que a gente não sabe quando vai acabar, quando vai ter o mínimo controle. Então, a gente, quando convive mais de perto, a gente acaba vendo mais os defeitos do outro, as dificuldades do outro, mais que o outro tem dificuldades e a gente também tem as nossas dificuldades. Então, diante do momento que a gente vê que nós temos dificuldades, né, que nós também temos muitas dificuldades, sabemos que o outro tem também muitas dificuldades, então a gente precisa procurar um meio de atenuar isso, de transformar essa convivência mais facilmente, né, de não fazer exacerbadas atitudes que vão acabar degradando aquele ambiente, degradando aquelas relações entre aquelas pessoas. Então a gente precisa entender que o outro é tão humano como nós somos, como cada um de nós somos humanos, e os outros também são humanos e tem falhas, tem dificuldades, e se colocar no lugar do outro, ter empatia, entender que o outro é tão humano e é tão necessário, é tão necessitado, tem tanto direito de viver, de conviver, de ter suas relações,
enfim, de ter sua vida, de ter os seus momentos, como nós temos, né? Como cada um tem direito à individualidade, direito à coletividade, direito à comunidade, enfim. Os diversos direitos, né? Conforme nós temos deveres, os outros também têm, e vice-versa. Direitos e deveres todos têm os mesmos, ou devem ter os mesmos, né? Então, pelo menos o direito de humano ser, de ser humano, todos nós devemos entender que cada um de nós tem o direito a isso, né? Muito embora alguns direitos que nós temos, deveríamos ter, né? Prioritários, infelizmente, por diversas coisas, diversas situações, diversas ocasiões, ou diversos estados ou lugares que a gente mora, ou países, ou municípios, ou estados, muitas vezes esses direitos de cidadania, de moradia, de alimentação, enfim, não são atendidos por causa das situações econômicas, por causa das situações sociais que muitos lugares passam e que muitas pessoas acabam sendo afetadas por causa disso, tanto pela sua responsabilidade, pela sua forma de agir, que não agiram, como pela forma dos governantes também, que não fazem as coisas adequadamente, que acabam refletindo na vida da comunidade, da sociedade, das pessoas, né? Então é isso. Mas a gente, cada um de nós é responsável pelo lixo mental, pelo lixo psicológico, pelo lixo material que a gente produz, pelo lixo espiritual. Lixo espiritual é assim, a gente produz porque a gente acaba se impregnando de sentimentos, pensamentos ruins, de coisas que não nos fazem bem e que acabam sendo como uma espécie de lixo, uma coisa que é ruim, que é nocivo, que não tem um sentido de ser. Então a gente precisa reciclar esse lixo, precisa repensar e precisa não produzir, né, esses tipos de lixo, os lixos que todos nós produzimos. Alguns a gente precisa eliminar de produzir realmente, e o lixo material a gente precisa diminuir o máximo possível, porque isso não nos faz nada bem, isso está acabando com o planeta, e o lixo das emoções que nós temos, dos sentimentos e pensamentos, a gente precisa cuidar muito bem disso para que isso não tome conta de todo o nosso espaço, do nosso ser. A gente precisa diminuir ao máximo, precisa fazer uma limpeza, uma higienização, né, da nossa memória, no nosso ser, para que nossa existência não seja atravancada por isso. Se alguém em determinado momento de sua existência fez algo que nos prejudicou de alguma forma, ou que nos aborreceu, ou que nos entristeceu, ou que nos fez algum mal de alguma forma, ou que a gente sentiu afetado de alguma forma por aquilo, que a gente possa orar, pedir a Deus, e a gente possa trabalhar aquela emoção no sentido de aquilo não mais prejudicar aquilo que já prejudicou lá no passado. Então, fique lá, a gente tira uma lição daquilo, né? A gente tira uma lição no sentido de que aquilo não vá mais prejudicar a gente, né? A gente precisa vencer essa barreira, precisa sair disso, porque isso não vai nos ajudar em nada, né? E se também a gente, em algum tempo, com certeza a gente prejudicou alguém de alguma forma, uma palavra, com sentimento, com pensamento, com ação, ou com a não ação até, porque muitas vezes a gente prejudica o outro com a não ação, porque a gente, com a omissão, com não prestar um socorro, com não dar uma palavra de conforto, a gente, às vezes a omissão ainda é muito mais danosa do que a ação, né? Porque às vezes você faz ali uma ação com alguém, se você não planejou aquilo, não arquitetou, se foi ali no momento você fez uma ação, boa ou ruim, mas na intenção de fazer o bem, então, se você de repente causou algum dano com aquele tentativa do bem, não foi uma coisa planejada, então você causou um mal, mas não foi uma coisa tão danosa, né? Assim, você não fez tanto mal, muito embora aquela pessoa possa ter se sentido tão agredida, mas que ao passo que você se omitiu de determinada ação que podia até beneficiar alguém, você simplesmente pelo seu conforto, por seja lá que na coisa seja, você raciocinou naquilo e não fez nada, e
Você simplesmente se omitiu, né? Quando poderia ter ajudado. Então isso é muito danoso, mas que mesmo assim você não se sinta culpado, culpada. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos, sejam ação ou omissão, nós somos responsáveis por tudo, mas que se sentir culpado, responsável sim, culpado não. Você é responsável, mas você não deve carregar aquela culpa, aquela coisa ali pesada sobre você, porque aquilo vai lhe atrapalhar. Então, se você não fez, ou porque não quis, ou porque não pôde fazer, enfim, sei lá porque foi, você procure superar isso, que é o melhor, né? Então, e tire lição para quando você for mais na frente, você proceder de outra forma, né? Se tiver uma nova oportunidade, então você haja de uma forma diferente, haja em benefício, né? De seu primeiramente e dos outros, né? Então, porque tudo que a gente faz, relação que a gente faz, ela é primeiramente boa ou ruim para a gente. Então, você tiver uma oportunidade, né? Então, tente fazer de outra forma, de uma forma diferente. Você não vai poder, aquilo que você não fez ou que fez, não vai poder mudar aquilo, mas você tendo uma outra oportunidade, você vai poder fazer de um modo diferente, né? Então era isso, ter atenção, cuidado, orar, pedir a Deus que possa nos iluminar, que possa nos guiar, que possa nos ajudar, né? No sentido da gente ter o entendimento, a sabedoria necessária para agir naquele momento. Então a gente precisa ser assim, né? Isso vai nos ajudar bastante. Obrigada. Um bom dia para todos.